Feminismo é extremamente semelhante ao Red Pill. O vídeo de hoje começa dessa forma, falando sobre um assunto extremamente sensível e por que você não deve ser Red Pill. Eu vou trazer aqui um vídeo falando mais com lógica, entendendo mais a narrativa, entendendo a perspectiva de por que foi criado e trazendo alguns conceitos que fazem você repensar porque não faz sentido as pessoas seguirem esse caminho, mesmo tendo problemas reais, porém dando soluções erradas para essa questão. O vídeo de hoje é extremamente por isso, porque eu gosto de entender narrativas. Tanto que eu tenho aqui, ó, eu tenho um manifesto comunista. Eu sou comunista? Não, eu não sou comunista. Ler isso aqui tá me deixando cada vez mais anticomunista, porque entender a narrativa, entender por que as pessoas compram esse tipo de comunicação, porque as pessoas vestem essa camisa ou as pessoas morrem para reverberar cada vez mais essa narrativa, essa comunicação, que é o comunismo, e eu começo a entender cada vez mais de como é construído, qual que é as estruturas, os arquétipos. Também tem coisas como essas aqui dentro da Red Pill. Mesmo que se vê uma visão partidária, oposta, por assim dizer, né? Que não é bem uma questão política, mas uma questão social. Eu trouxe aqui alguns pontos, como aqui tem uma parte de uma frase que eu tentei catalogar como seria essa comunidade. E eu pus aqui, uma filosofia de WhatsApp necessária, criada pelo rebote de uma geração de pais divorciados e a libertinagem comendo solta. O que eu quero dizer com isso aqui? Primeiramente, eu pus aqui filosofia, eu vou até grifar aqui, filosofia de WhatsApp. Por que filosofia de WhatsApp? Porque muitas das coisas que são usadas como argumentos não têm base científica, ou tem algum artigo que fala sobre isso, mas não é exatamente um artigo confiável, e também às vezes o artigo que ele utiliza eles pegam de uma forma de meia verdade. Para quê? Porque todo tipo de comunicação vem com um único objetivo, que é o quê? Provar que eles estão certos. E essa é a questão de por que é muito perigoso, porque nunca é sobre a busca pela verdade, ou seja, buscar o que realmente está acontecendo, o que realmente é verdade, o que que está certo, o que que está errado sobre isso, o que que faz sentido ou não, mas fortalecer a visão deles com um viés de confirmação. Todo tipo de conteúdo vai ser com viés de confirmação, vai tentar confirmar que eles estão corretos, vão tentar confirmar que tudo isso daí é verdade. E muitas vezes vai ser necessário falar meias verdades, manipular algumas perspectivas, falar alguns pontos que são reais e outros que não, e se conectarem para fazer mais sentido. E durante o vídeo aqui eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso. Outra coisa aqui que eu pus aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo, né, de quais coisas usadas, né, como também a parte dos humanos, da biologia em si, né, e tenta utilizar muito isso, muitas vezes fala assim, porra, é isso aqui, e traz uma comunicação absolutista, ou seja, é 8 ou 80, é real se você é isso, é aquilo, ou você é alfa, ou você é beta, ou então toda a comunicação é absolutista, é totalmente, extremamente de dois lados, né? Ou é preto ou é branco, entende? E isso é uma coisa que quebra muito essa visão. Pensando aqui comigo, que é falado dentro da biologia, que o ser humano foi criado com base na competição. Então, por exemplo, a hipergamia rola solta, então sempre vai querer o melhor, sempre vai competir, sempre vai buscar o maior, né? Porém, não é falado, não é comunicado, por exemplo, com eles, que dentro da biologia existe também o sistema de cooperação. Então, muitas das vezes, né, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente pega o exemplo das mulheres dinamarquesas que realmente elas entram num polo mais masculino e depois se ferram e depois chega aos 30 anos e, e muitas sofrem por causa disso, né, achando que o caminho que elas devem seguir é o caminho executivo, o profissionalismo, e realmente tem muitos pontos sobre isso, é verdade, mas uma coisa não é dita. Muitas dessas mulheres, a maioria delas, tem como uma perspectiva de achar relacionamentos estáveis.
bom parte desse grupo de mulheres dinamarquesas da Escandinávia, elas têm como objetivo a buscar relacionamentos mais equilibrados, relacionamentos onde realmente vai ter uma estabilidade emocional. Então elas buscam estabilidade emocional. Ah, mas elas buscam caras que ganham mais que elas, porque elas, se elas ganham 20, elas vão achar só os caras de 40 mil, e esses caras de 40 mil não tá nem aí pra elas, porque elas são velhas. Tem sentido isso, mas é só uma meia verdade, porque nem todos são esse ponto. A gente pega um grupo específico e a gente tenta criar uma maioria, uma regra absoluta sobre isso. E a exceção é a regra do burro. E muitas das vezes vai ter pegado uma exceção e vai pôr como uma regra, e isso vai ser posto como verdade. Então, se mulher vai executivo, então ela vai se ferrar e tal, tal, tal. Então é criada uma visão sobre isso, né? E pode ser questionado sobre esse ponto e tal, procurar argumentos para fortalecer, mas entra nesse ponto só tudo para uma viés de confirmação, tudo para fortalecer esse ponto. E às vezes esse ponto nem é o ponto importante aqui que eu quero trazer, mas a visão que tem várias meias verdades correndo soltas. Eu só dei um exemplo, diversas verdades e meias verdades correndo soltas, né? Para fortalecer uma visão. E às vezes, e a questão é que é o que? Existe uma dor real, existe o problema real aqui, né? Tanto que eu pus aqui dentro da parte econômica sobre isso, né? Porque eu cataloguei 3 passos para enganar o trouxa. O que, que é os 3 passos para enganar o trouxa? Primeiramente, convencer que você é um bosta. Então, vai ter uma construção de uma visão que vai pegar algum ponto traumático de relacionamentos, de problemas pessoais, e ele vai pôr que você é um bosta. Que a culpa em si é porque você está agindo, tendo comportamentos de blue pill. Certo? E depois vai ter o segundo ponto, ele mostrar a verdade, que a verdade é você ser um alfa, a verdade é você procurar esse caminho, que é o caminho correto, que esse aqui é o caminho correto, nenhum outro é o correto, porque você vai ser um blue pill. E daí vai tendo a construção do que? Da modulação de comportamento da pessoa. Então todo o comportamento vai ser modulado vai ter a comunidade modulando para você o que é correto, o que é certo. Então, a sua visão, a sua perspectiva e as suas condições comportamentais vão ser totalmente moduladas pelo seu ambiente, e o seu ambiente é a bolha que você está inserido. Então, tudo que é errado a visão deles vai ser posto como negativo, vai ser posto, sei lá, como o grupo perdedor, o grupo de gente bosta, que é os Blue Pill. E tudo que é desse comportamento X vai ser aprovado, vai ter uma aprovação sobre isso. E que é comportamentos de um alfa, comportamentos de um sigma, comportamentos de um red pill. E assim é criada essa visão, né? E depois tem o terceiro passo, que é te vender um curso para ser cada vez mais essa pessoa, você cada vez mais ser aprovada pelo grupo que você tá. Entende? Então tem uma linha, o mercado por base disso também, que é extremamente grande se a gente pega um mercado internacional sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, Andrew Tate, que é extremamente gigante, e utilizando dessas técnicas para fortalecer cada vez mais essa visão. Se a gente pegar aqui também, é muito semelhante à indústria feminina. E por que é muito semelhante à indústria feminina? Porque é uma venda vamos ver se você sabe, de autoestima. Isso daí é um mercado de autoestima. Tudo isso é sobre autoestima, sobre você se sentir bem. E muito disso, né, é pegando essa dor, pegando esses problemas que estão acontecendo reais, problemas reais que estão acontecendo nesse mundo, e fortalecendo eles, dando uma visão de fortalecer essa visão, porque o problema não é isso. O problema não é só a dor, é o problema de como você vê essa dor, né? Tanto que eu cataloguei aqui 3 pontos aqui bem interessantes da narrativa da The Red Pill, que é apresenta as verdades parciais com linguagens absolutas, né? Eu já mencionei sobre isso, né? Vai sempre falar sobre assuntos de forma totalmente absoluta, né? Então, se não é X, é Y, é preto, é branco, para fortalecer a visão. E se você questionar isso, você é um blue pill, você é um perdedor, você está dentro daquele grupo que não merece você construir uma. Não merece nem você raciocinar, porque o que ele está falando é coisa de blue pill. Segundo ponto é a questão dos jargões. Os jargões são extremamente
dentro da psicologia, se a gente pegar e estudar sobre isso, eles são muito úteis para o quê? Desligar o senso crítico das pessoas. Então, se você pega jargões como esses, a pessoa não precisa mais questionar. A pessoa não tem que construir um senso crítico sobre o assunto. Então, se você fala que aquilo é red pill, aquilo é blue pill, eu estou falando de uma forma muito rasa aqui, superficial, porque existem vários outros no meio disso, né? Mas se a gente catalogar dessa forma, a gente não precisa ter o senso crítico. Ah, é blue pill. Então, o cérebro já é condicionado a pensar de uma forma negativa sobre isso. Ah, red pill, essa visão é red pill. Então, você nem pensa se realmente é, não pensa se é uma coisa que você quer para sua vida, mas você encara aquilo como uma verdade porque você já é condicionado a pensar dessa forma, né? Cria a intenção de pertencimento a algo superior, né? Esse é outro ponto interessante aqui também, que ele cria uma visão de pertencimento de uma forma que você é superior aos outros, né? Porque você saiu da Matrix. Se você saiu da Matrix, você é superior. Então, essa comunidade te torna uma pessoa superior. Se parar para pensar e pegar a sua vida agora numa visão de profissional, intelectual, físico, emocional, espiritual, muitas das vezes isso daí nem aumentou. Ou você acha que aumentou. Ah, e mas agora você é superior. Você é superior porque você descobriu a verdade. Isso é uma coisa muito interessante também, né, sobre o sair da Matrix, né? Se a gente olhar de uma forma muito crítica para isso, e uma coisa que as pessoas não conseguem perceber, que o governo fala a teoria da conspiração fala B. E realmente, muito do que é dito de A, na verdade, não é bem A. Porque o governo vai sim eh, falar de uma forma que vai esconder algumas coisas, ou vai realmente eh, mentir alguns pontos, né? Se a gente pegar conteúdos históricos, vai ter momentos que o governo falou isso, ou se é um posicionamento de esquerda ou direita, vai falar a favor deles e tudo mais. Tem isso, tem real. Porém, muitas das vezes o que é dito em B é só achismo, só teoria da conspiração pelo próprio nome dito, né? E o mais interessante é que as pessoas que começam a comprar uma narrativa de B, elas começam a ter condicionamento, cada vez mais tem um condicionamento para aceitar tudo de B. Ou seja, tudo que é teoria da conspiração, ela começa a aceitar tudo. Ela começa a aceitar tudo. Ela vai comprando tudo. Na hora que vê, ela tá acreditando em OVNI. Na hora que vê, ela acha que realmente tem uma ordem mundial de alienígenas que tá controlando o mundo e na verdade a Terra é plana e aqui é um globo, na verdade é um triângulo, na verdade a gente tá no Minecraft, é um quadrado. Então fica criando vários tipos de visões como essa e vai comprando, vai aceitando tudo e desliga o senso crítico, porque para de questionar, para de pensar se realmente isso é verdade. E acontece muito sobre isso dentro da Red Pill também, vai aceitando tudo, vai aceitando tudo, vai aceitando tudo. E é o mesmo cara que teve o senso crítico de questionar o que o governo está dito, e que muitas vezes estava correto, às vezes aquela visão que ele escutou inicial realmente fazia sentido e realmente era verdade, mas ela entra num abismo. Entra dentro de um poço e vai consumindo e aceitando tudo. Na hora que vê, o cara realmente se torna esses conspiracionistas, por assim dizer, né? Então tem essa a questão muito forte também acontecendo. E talvez você pode cair nisso daí também. Às vezes você caiu nessa visão também. E existe também uma visão de compensação neurológica, né? Eles vão compensar a dor que você passou, compensar aquele sofrimento e eles vão o quê? Mercantilizar aquele sofrimento e fazer você continuar nele, né? Ou seja, existe até um certo prazer que as pessoas vão começar a ter em sentir a dor, como aquele cara que está em um estado depressivo e está triste e ele fica alimentando isso porque ele é viciado em se sentir triste. E essa sensação de tristeza vai dar um prazer para ele. Ele começa a ter prazer em estar dentro dessa visão triste, de toda essa depressão, ele começa a querer estar cada vez mais dentro disso, né?
E eles querem que as pessoas entram na Red Pill e comecem a fazer isso e criar um inimigo comum. Dentro da narrativa sempre temos um inimigo comum e o que que é as mulheres? As mulheres em gerais, eu não estou falando um grupo específico, tipo as feministas, mas estou falando um grupo geral de mulheres, porque toda mulher, existe 1%, 0,5% que é essa, mas até dentro dessas, daí é falso e tal, e daí vai pegar um grupo específico de mulheres que foram na igreja e na verdade não se converteram e estão fazendo as coisas erradas, e daí você pega um grupo específico dessas daí e começa também a generalizar as mulheres da igreja. Então todas elas sobre isso. E a gente esquece, por exemplo, de passagens na Bíblia falando sobre redenção, sobre a mudança. E de fato tem pessoas que falam que mudaram, mas não mudaram. É difícil mudar um comportamento. Mas muitas pessoas também sofreram muitos baques, e esses baques fazem sim as pessoas modularem seu comportamento, mudar os comportamentos, certo? Então, as pessoas generalizam tudo, criando um absolutismo, então a pessoa vai consumindo aquela bolha cada vez mais, vai entrando cada vez mais naquela bolha e ela não consegue perceber o mundo, uma visão diferente daquele mundo, porque aquele é o mundo real para ela. Aquela visão, aquela construção, aquela perspectiva que ela criou é o real, porque para ela entra naquela visão que a gente falou. Para ela existe esse círculo só. Só existe esse círculo. Pensa que aqui é a perspectiva Red Pill. E esse círculo, se a gente falar que é redondo, não tá errado. Não tá errado que existe uma parte do círculo do que é verdade. E existem pessoas que estão olhando esse mundo de uma forma quadrada, falar que isso aqui é um quadrado, né? Se você vê só com uma perspectiva, isso aqui é um quadrado. Mas nem é redondo e nem é quadrado, mas os dois estão certos ao mesmo tempo, porque isso daqui é um cilindro, entende? E só que a pessoa fica tão presa nesse círculo que ela acredita que tudo aquilo é verdade e muitas daquelas coisas não é verdade. Ou quando existe um problema real que é apontado, muitas das vezes a solução para isso não é o certo. Não é um certo você se isolar do mundo, não ter mais interação social e achar que todo mundo vai te fuder e toda mulher que é profana e muitas das vezes do comportamentos que você tem medo das mulheres é exatamente comportamentos que você já fez no seu passado também, que você já errou muitas vezes por causa disso. Você às vezes quer dar um troco nessas pessoas utilizando exatamente das coisas que é ditos como errados da visão delas, ou seja, você cada vez mais vai se tornando exatamente o tipo de pessoa que você odeia, cada vez mais você vai se tornando uma visão do feminismo. O feminismo Red Pill é muito semelhante em muitos pontos, com um inimigo em comum, que para as feministas é, são os homens, ah, os jargões, né? Opressor, patriarcado, e o outro lado, Red Pill, Blue Pill, Shed, sei lá o que. Então existem os jargões, existe a comunicação absoluta, onde tudo que é dito dentro do feminismo é o correto, e é isso. Então existe uma comunicação totalmente absoluta. Na Red Pill também existe uma comunicação totalmente absoluta. Existe um grupo onde a pessoa entra e afunda dentro dessa comunidade e ela não consegue sair porque toda a visão que ela consome é para fortalecer a visão dela e não pela busca pela verdade. Então, exatamente igual o Red Pill e tem outros assuntos. Se a gente pegar tudo isso aqui que eu falei para você, eu consigo exatamente catalogar pontos exatos dentro do feminismo, tipo meias verdades sobre artigos científicos e tudo mais para fortalecer a visão deles. Tudo que eu disse aqui, o- a, a questão do econômica também, a questão econômica de convencer que aquela mulher está errada, que na verdade ela precisa se empoderar, ela é uma mulher não empoderada, e os machistas, opressores, ferraram com elas, ou as mulheres enganaram e traíram esses caras. E daí vai ter, lhe mostrar um ideal, ou seja, uma mulher empoderada, o ideal é um alfa. E daí vai ter o curso, e às vezes nem é só um curso, mas espalhar a visão, fortalecer a comunidade, entrar na comunidade, que esse é o caminho correto. E existe uma industrialização da autoestima, porque as mulheres querem se sentir melhores, os homens querem se sentir melhores, os homens querem procurar uma forma de
de crescer e evoluir, eles visam que esse é o caminho, enquanto as mulheres visam que o feminismo é o caminho. Então, são exatamente moedas contrapartes. E o cara que odeia tanto o feminismo está exatamente agindo como uma feminista e não consegue perceber isso. Em diversos pontos ele não consegue perceber isso. E aí a gente traz um ponto importante que existe sim a dor real, real do. Eu ia falar um ponto, mas vai ser em sequência. Mas esse é um ponto real que é muitos problemas que os homens estão passando, e eu mencionei no início do vídeo, mas eu vou reforçar aqui, como realmente existem mulheres mais na libertinagem, como existem homens mais na libertinagem, existe um aumento de pessoas doentes, como homens narcisistas fazendo relacionamentos extremamente tóxicos, como mulheres em estado borderline fazendo relacionamentos extremamente tóxicos, as pessoas saem daqueles relacionamentos e elas entram nessa toxicidade e criam marcas que vão afetar o próximo relacionamento e vai tomar atitudes diferentes, homens e mulheres, certo? Existe um problema que os homens estão ficando mais femininos e existe um problema que as mulheres estão ficando cada vez mais masculinas para compensar. E existem vários pontos que estão ferrando essa sociedade. A sociedade está muito ferrada. E se a gente procurar realmente alguém que realmente vale a pena para relacionar, vai ser um grupo muito pequeno. Mas, ao mesmo tempo que existe um grupo muito pequeno de um grupo social, existe um grupo muito pequeno social do outro sexo oposto. Então, falar que tem que desistir de achar mulher e tal, e ir pro mato, cara, é muita burrice. Entra num estado de tipo, mas é 5%, mas eles também são 5%, então você tá num grupo social onde você vai ter uma visão, onde você vai expor sua visão, e pessoas que têm uma visão semelhante com você vão se atrair como a bolha que você tá inserido. Mas existem outras bolhas também que se conectam e você consegue relacionar, mas daí o cristão e tal, mas aí não é mais sobre o seu cristão, você tem que identificar os valores corretos das pessoas, né? Como eu já mencionei, identificar se a pessoa tem uma visão futura como você, é semelhante à sua, se tem valores, ideais semelhantes ao seu, se entre outros aí, eu não vou entrar muito no assunto que vai estender muito o vídeo, mas existem várias formas de você seguir o seu caminho, melhorar você, desenvolver a sua pessoa, como é dito dentro da Red Pill, mas não precisa seguir esse caminho exato. Vai lá, se cuida, foca no seu profissional, foca na sua saúde pessoal, busque a sua espiritualidade, se conecta com Deus, conecta a sua espiritualidade e você segue esse rumo. Durante esse rumo, você vai se conectar com pessoas, vai atrair pessoas, porque quando você fortalece o valor que você tem, você vai atrair outras pessoas que sentem atração pelo valor que você tem. Se você é um homem e não demonstra valor, você não demonstra qualidades, realmente vai ser muito difícil você se conectar com outra pessoa. E muitas das vezes você cria uma perspectiva da pessoa ideal, mas você não se torna a pessoa que realmente merece essa pessoa ideal. E daí você se fode e você não, enfim, vai só fudendo. Existem vários pensamentos errados, caminhos errados que vão só se ferrar. E daí você vai criar justificativas para isso. E é muito fácil você entrar em comunidades como essa, entende? E existem caminhos corretos. Quando a gente pega de homens de valores de verdades dentro da história, realmente, homens que realmente impactaram vidas, entraram num caminho espiritual, um caminho da verdade, um caminho de valores. A gente tromba com muito desses homens. E muitos desses homens que tiveram comportamentos totalmente diferentes a esses, né? Em nenhum momento entrou num estado de guerra contra as mulheres. Porra, você vê Jesus, o cara. Cara, tem muita coisa oposta na visão de Jesus sobre essa perspectiva que eles têm aqui, certo? E outros ideais de homens do passado que você deve se moldar, que você deve buscar o quê? Não é a dominância, não é se tornar um alfa, mas sim buscar ser uma pessoa virtuosa. E não ser uma pessoa virtuosa e um homem virtuoso, que são dois pontos diferentes, né? Que é demonstrar os valores de um homem ideal, assim, não precisa ser o homem ideal, mas buscar ser um homem que tem comportamentos de, de valores, de virtudes, exercer o seu papel e exercer como ser humano, como pessoa.
E não, mas o outro não é isso, o outro não é aquilo, mas foda-se, a gente tá falando sobre você, cara. Mas essa mulher ferrou comigo, foda-se. Ela que vai se ver depois no final da vida com tudo que ela fez, mas não, você não vai justificar. Às vezes você quer ser um merda com as outras pessoas, mas não vai justificar. E sim, teve muitas coisas importantes também sobre ficar esperto. Você tem que ficar esperto, cara. Você tem que ter uma visão um pouco mais maquiavélica de alguns pontos. Você tem que entender algumas coisas sobre manipulação. Porra, tá aqui, ó. Você tem que ficar esperto com essas coisas também. Você tem, cara. Não tô falando pra você ser bonzinho. Não tô falando pra você virar santinho, que tudo isso daí é bobagem. Eu não tô falando isso, caralho. Porque tem muita merda, tem muita. E a maioria das pessoas tem índoles muito, 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 mas muito questionáveis. De forma extremas ou de formas só negativas, mas é a maioria atualmente. A média, toda vez que a gente fala de uma coisa, é mediocridade. A mediocridade é a média. Então, a média das pessoas já tá fodida. Se a média tá fodida, quer dizer que uma parcela pequena das pessoas ainda dá pra salvar. Ainda tem valores que vêm com virtudes, buscam a verdade, não pisa nos outros, mas você não vai usar essa grande parcela da maioria que já tá meio perdida como justificativa pra ser um bosta, você não vai usar isso, cara. Você vai ser outro bosta e achar que você tá sendo virtuoso, achando que você encontrou a verdade, saiu da realidade aí, está fora da Matrix e achar que é o fodão do mundo, cara. Vai ler Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Lê esse aí, beleza? Pode ler esse aí. É minha recomendação final. Mas antes dessa recomendação final. Nossa, travei tudo agora. Existem alguns vídeos que eu falei sobre relacionamentos também. Só pesquisa relacionamentos e o nome do meu canal. E você vai ver o vídeo. Fechou? O vídeo é sobre isso. Bem, 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 bem complicado de dizer sobre esse assunto, bem sensível. E se você vê uma visão diferente sobre a minha, está totalmente aberto para comentar aqui nos comentários, seja uma visão negativa, positiva, mas o que eu lhe peço é que exerça a lógica dentro da sua comunicação e não vem putinho falar. E se vem, putinho pode falar, dá dislike aí, eu quero que se foda, mas eu vou zoar você, não vou levar isso a sério, fechou? Um abraço e falou!